Você sente que o seu inglês está travado e você não consegue sair do lugar? Esse é o vídeo perfeito para você. Nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas que eu fazia e que estava minando a minha oportunidade de ficar fluente em inglês e te contar outras 3 coisas que eu fiz que me fez sair do inglês básico e me tornar fluente e professora de inglês. Para falar a verdade, existem muitas coisas que a gente faz na nossa rotina que modificam o nosso aprendizado com o tempo. O aprendizado de uma nova língua é um processo e cada um tem o seu aprendizado de uma forma muito única. Mas eu vou aqui nesse vídeo compartilhar 3 coisas que eu fazia e que estava desacelerando o meu aprendizado e que pode estar acontecendo isso com você também. Então, se isso realmente aconteceu com você, já comenta aqui embaixo sobre isso e a gente vai conversar um pouco mais. Uma das coisas que eu fazia e que realmente atrapalhava muito o meu aprendizado era aprender vocabulário sem contexto. Tipo, eu pegava algumas categorias de vocabulário, de palavras novas, mas eu simplesmente não colocava elas em contexto nenhum. Eu simplesmente pegava essa categoria de palavras e aprendia todas elas, mas eu não praticava, não revisava, não colocava ela em frases e não sabia contexto. Ou seja, todo esse banco de dados de palavras novas que eu aprendi, o meu cérebro vai apagar assim que ele encontrar uma informação um pouco mais relevante. Então, esse foi o meu primeiro erro. Aprender as coisas sem contexto, sem contextualização, sem colocar na prática, na vida real. A segunda coisa que a gente precisa aprender é a falar sem medo. Por muito tempo, eu não falava por medo de errar. Gente, isso não existe. Quando a gente está no aprendizado de uma língua, a gente precisa ter esse espaço de errar. A gente precisa errar para que a gente possa corrigir e aprender. É assim que acontece. Quando a criança nativa americana ela tá falando inglês, ela não aprendeu a falar inglês desde que nasceu. O aprendizado, ele é um processo. Então, primeiro a gente vai escutar, depois a gente vai começar a falar, escutar de novo, corrigir os erros e aprender a falar assim. Tudo é um processo e a gente precisa aprender a respeitar isso. Então, fale desde o primeiro momento que você conseguir entender as primeiras coisas em inglês, fale também. Se permita escutar o som da sua própria voz. Eu tinha um grande problema com isso, porque era uma grande insegurança minha de falar e me escutar depois. Inclusive, é uma grande dificuldade que eu tenho durante a edição de vídeo, olha só, abrindo meu coração aqui pra vocês, de escutar a minha própria voz. Mas eu precisei fazer isso quando o conceito era o aprendizado de línguas. A gente precisa se escutar para saber onde a gente está errando. O terceiro e último erro que eu cometia muito era não consumir inglês, era não me expor à língua inglesa. E quando a gente está falando sobre a aprendizagem de um idioma, a gente precisa ter a experiência de imersão, que é se deixar envolto por toda a cultura e a língua em si. Então, eu só estudava inglês durante um tempo e eu não via mais o inglês na minha rotina. Eu só tirava aquela meia hora ou aquela 1 hora no dia, estudava inglês e acabou. Eu não via o inglês em nenhum outro momento. E isso acabou minando também a minha oportunidade de me expor à língua inglesa, de fazer isso ser parte da minha rotina. Eu precisei aprender a imergir no conceito de aprender o idioma, de aprender inglês. Quando o inglês passou a ser parte da minha vida, eu comecei a treinar o meu cérebro a pensar em inglês, porque ele entendeu que eu estava aprendendo um novo idioma. Eram outras realidades, outras coisas que estavam envoltas ali. Não era uma chavinha que virava durante meia hora que eu estava estudando. Não, eu realmente consumia músicas em inglês, eu comecei a assistir séries e filmes legendados em inglês, passei a escutar dublagem sendo oficial, né, sendo americana. Enfim, comecei a transformar a minha vida, o meu celular, colocar em inglês, e a partir desse momento o meu cérebro entendeu que ele precisava parar de traduzir e pensar em inglês. Esse foi o terceiro erro que me fez demorar muito para fazer essa mudança. Mas quando eu fiz, tudo mudou e eu consegui realmente entender a virada de chave para falar realmente fluente. Agora que você já sabe todas as 3 coisas que me impediram de falar inglês mais rápido, que pode estar te impedindo também,
A gente vai conversar sobre 3 formas de burlar tudo isso e começar mesmo a falar inglês de verdade, sem tanto medo, sem tanta trava. Primeiro que pra gente começar a falar inglês, tudo que a gente precisa é um modelo de frase. A gente precisa se acostumar a ler, a falar, para que o nosso cérebro entenda que esse é um novo idioma que a gente está falando e que é normal ele pensar em inglês, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um tempo verbal, que aqui eu vou colocar como present simple, simple present, que é muito simples e fácil de você fazer variações, e a gente vai começar a montar a frase e fazer variações. Essa é a primeira frase, e essas são as variações que você pode fazer de acordo com o tema que você está estudando. Então, é muito simples. Aprenda um modelo, aprenda variações, que o seu cérebro vai conseguir formar frases de forma mais natural. Para burlar o medo de falar, primeiro que você precisa começar a falar sozinho, tá? É muito normal falar sozinho, principalmente quando você está aprendendo uma nova língua. Não é estranho, não é vergonhoso e tudo bem errar, gente. Eu falo assim, ai, medo de errar, mas a gente tem que aprender que a gente está aprendendo um novo idioma. E quando a gente fala de aprendizagem de um novo idioma, ninguém nasce sabendo. Inclusive, crianças nativas americanas não nascem falando inglês. Então, é natural errar. Então, a gente vai aprender inglês como se fôssemos crianças. E a gente vai errar, vai aprender com os nossos erros, corrigir e tá tudo certo, tá? Não tem essa coisa de, ai, se eu errar, alguma coisa vai acontecer. Nada vai acontecer. Você vai errar, vai corrigir, vai aprender e tá tudo bem. Então, fale sozinho mesmo, se grava falando sozinho, faça uma gravação de voz, mande um áudio para uma amiga sua, para um amigo seu que fala inglês, tente aplicativos de conversação com nativos e tudo vai dar certo. Eu hoje participo de algumas meetings com alguns nativos e falantes da língua inglesa que estão estudando inglês também. Isso tem melhorado muito a minha pronúncia e a minha questão de segurança em falar inglês. E a terceira coisa que você vai te ajudar muito, nossa, vai ser você treinar o seu cérebro a pensar em inglês. Tá? São coisas que são sequências. Quando você começar a usar frases e fazer variações, começar a montar textos e falar sozinho, tudo isso vai fazer com que o seu cérebro entenda que você está exercitando um novo idioma e que te ajude a pensar nesse idioma. Então vai acabar aquela coisa chata, que é o processo ali da metade de sair para o básico, para o intermediário, que é você pensar em português, traduzir para inglês e depois falar. Tá tudo bem quando isso acontece, faz parte do processo, mas quando você treina o seu cérebro a pensar em inglês, tudo isso vai acabar e você vai falar de forma mais fluida. Se você tá vendo esse vídeo bem pertinho do tempo que ele foi postado, entre 1 mês ou 2, você pode clicar no primeiro link da bio e garantir a sua vaga na turma A101 que eu estou montando para auxiliar nos estudos de inglês e sair do zero para o básico. Eu vou te acompanhar a sair do zero do inglês para o A1, tá? Que é o primeiro nível do inglês, então você vai conseguir entender frases, formar textos e começar a falar inglês de verdade. Não perde tempo, clica no primeiro link que já tem pessoas esperando para participar da turma com você. Se você está assistindo esse vídeo muito tempo depois, não fica triste, no link abaixo, no segundo link, você pode encontrar as minhas redes sociais e procurar se tem matrículas abertas nesse momento que você está assistindo. Não deixa para depois o seu estudo de inglês, porque isso é muito importante. Estamos falando sobre o seu futuro e a sua aprendizagem de uma nova língua. Eu estarei aqui para te ajudar sempre e deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, se algo também faz parte do seu processo, né? Se algo que eu falei também te parava e agora você vai fazer diferente. Então fala aqui comigo que eu vou estar respondendo todos os comentários para a gente formar uma comunidade de pessoas que estão aprendendo inglês e ganhando confiança para falar de verdade.